Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou.
Olá, eu sou o professor José Ribeiro Neto. Continuamos nossa aula de Grego Bíblico 2. Se você chegou até aqui, em módulo 4, você já avançou bastante, já aprendeu bastante coisa, mas vamos fazer aquelas revisões sempre para você não esquecer o que já foi dado, tá? Aqui nós vamos continuando os verbos que aparecem no 2 João, né? E algumas noções também que vão aparecer na gramática. Então fica sempre com a gramática na mão, os slides aí em prontidão, para nós continuarmos nosso estudo. Bom, falamos já algumas vezes do imperfeito, mas como nós vamos vê-lo no texto aqui, ele tem alguns aspectos que são importantes. Vamos lembrar, no grego, o mais importante não é o tempo da ação, não é tão importante o quando aconteceu. O grego koiné não é importante o quando aconteceu, mas como aconteceu. Então, este como aconteceu pode ser passado, presente e futuro, né? E o quando aconteceu você vai saber só pelo contexto. O imperfeito, ele tem essa característica de uma qualidade da ação como se fosse a do presente, tá? Muitas vezes o uso do presente e do imperfeito você nem consegue perceber nas traduções, porque o autor pode usar tanto o imperfeito como o presente para narrar uma ação. E essa ação pode ser passada, presente ou futura, porque ele está mais preocupado com a qualidade da ação, tá? Então, é lá no original que você vai perceber se é imperfeito ou se é presente, por uma questão mais estilística. O autor preferiu usar o presente para narrar uma ação, ou preferiu usar o imperfeito, até o auristo. A gente nunca vai saber na tradução. Você só vai saber no original grego, tá? Por isso que a gente estuda grego. Então, o imperfeito tem essa ação linear, que é a chamada de infectum, que é a mesma qualidade da ação do presente também. Só que no caso do imperfeito, a ação linear ocorre no passado, e no caso do presente, a ação linear ocorre no presente. No imperfeito, a ação linear termina em um dado momento, que pode ser representado da seguinte forma. A ação estava acontecendo e encerrou. Então, é bem parecido muitas vezes com a tradução que a gente tem do futuro do pretérito, né? Faria, queria. Né? Uma ação que continuava no passado e de repente ela se completa. Mas também, como a gente falou, o imperfeito pode ter diversos outros sentidos conforme o contexto, tá? Pode-se usar um presente histórico, que é o presente usado, mas com sentido de narrar um evento passado, e posso usar o imperfeito também para narrar um evento passado ou presente também. Então, o que importa é como a ação aconteceu. E se o autor usou imperfeito, ele está pensando ou numa ação linear, sem estabelecer o tempo cronológico, ou uma ação que aconteceu e foi interrompida também, e algumas outras nuances que você vai encontrar. No verso 5, nós vemos essa forma aqui, eichomen, tá? Então, ele é um verbo indicativo no imperfeito, é a primeira pessoa do plural do verbo, tá? Então, imperfeito no indicativo ativo. O imperfeito tem o benefício dele não aparecer em outras formas, né? Ele vai aparecer no imperfeito no indicativo ativo, então ele não tem muitas diferentes formas que você vai encontrar no Novo Testamento. E aí, o que nós vamos ver? É aquelas terminações no imperfeito, que são as mesmas do auristo, com a diferença que a raiz é diferente, a raiz do auristo e a raiz do imperfeito, tá? Então, no caso da raiz do imperfeito, o que aconteceu? O verbo é erro, eu tenho. E no imperfeito ficou eichon, eiches, eiche, eichomen, eichete, eichon. Então, tinha, tinhas, tinha, tínhamos, tinhais, tinham. Então, esta terminação é a terminação do imperfeito. O que aconteceu também aqui, que talvez você não tenha percebido? Ó, a raiz tinha e depois ficou ei. Então, isso se dá por causa de algumas regras fonéticas do grego.
Como eu falei para você já anteriormente, o grego não se dá bem com as vogais juntas. Ou as vogais juntas formam um ditongo, ou vai haver um chamado alongamento compensatório. Uma vogal se encontra com uma vogal, ou um ditongo se encontra com outra vogal, e vai haver alterações vocálicas no verbo. Então, o imperfeito, como todo verbo pretérito no grego, ele tem esse épsilon de aumento, tá? Ele acrescenta, né, um épsilon antes da raiz do verbo. Quando esse épsilon encontra com vogais ou ditongos, ele sofre algumas alterações, por causa dessa questão do grego não poder ter duas vogais ali perdidas sem elas estarem em um ditongo. Aí vai sofrer algumas alterações. E essas alterações, no começo você estranha um pouquinho, depois você vai se acostumando e vai ficar mais fácil de você identificar, tá? Então vejamos. Quando o épsilon encontra com um alfa, né? Então épsilon de aumento nos tempos pretéritos, encontra um alfa da raiz, isso vai se transformar num eta, ou seja, alfa mais épsilon mais alfa vai virar eta. Um exemplo, por exemplo, aqui, ó, egapate. Então, agapau é o verbo, vai ficar egapate, tá? Aqui, ó, o que aconteceu? Encontrou o alfa, o épsilon encontrou o alfa, se transformou em eta. E a terminação vai ser as terminações pessoais do imperfeito mesmo, tá? Só lembrar o negócio. O que aconteceu aqui? Aqui é aconteceu que é aquele tipo de verbo chamado verbo contraído ou contrato. Lembra? Verbos em al, el e ol. Então, além dessa transformação do eta, também esse alfa vai alongar aqui, ó, para se transformar num alfa longo. O épsilon, quando encontra outro épsilon, ele vai se transformar em e ou ei. Só voltar para você ver que é o que aconteceu aqui, ó. Foi acrescentado um épsilon de aumento na raiz de erro. Esse épsilon de aumento acrescentado se transformou em ei. Tá? Então, o que ia ficar e, ficou ei. Então, por isso, o erro virou erro. E as terminações são as comuns da pessoa, tá? Lá, o alfa se juntou aqui também, houve um alongamento, ó, por causa desse problema dos verbos contratos, tá? Então, esses alongamentos compensatórios ocorrem com frequência no grego. Então, o que aconteceu lá que virou ei? Aqui virou eu. O engizo se transformou em engizen. Tá? Então, a conjugação de pessoa continua. Só que o que muda é aqui, na vogal inicial. Quando o épsilon encontra um verbo que começa com consoante, não tem problema nenhum. Aí não há nenhum alongamento compensatório. Esse alongamento compensatório só ocorre quando o épsilon encontra com outra vogal, tá? Épsilon com i vai ficar i, ó. Com iota, né? Épsilon com iota vai ficar iota. Então, o que era is-ri-o virou is-ri-on, que é a conjugação pessoal, mais essa transformação inicial. Então, não mudou praticamente nada aqui neste verbo começando com iota. Épsilon com ômicron vai virar ômega, ó. Ofeilo, que é o verbo, virou ofeilon. Houve um alongamento compensatório aqui, ó. O épsilon mais y ficou y, que é o verbo himnel, que nós temos a palavra hino. No português vem desta raiz aí, ó. Himnum, ó, que houve essa transformação. Aqui o exemplo, assim como está lá no texto
do Novo Testamento. Tá? Epsilon mais alfa com iota subscrito, nós não temos exemplos no Novo Testamento dessa forma, tá? Mas ficaria Edom, porque o epsilon com alfa com iota subscrito vira um eta com iota subscrito. Pois epsilon com ai vai virar e. Ó, airo, eron. Essa forma só acontece lá na Septuaginta, ou Septuaginta, tá? Em 1 Reis 5:1. Epsilon mais al, eu. Elxanen, vem de alxanon, crescer. Epsilon mais el, virou eu. Ou pode se manter, às vezes, só como el mesmo. O verbo muito frequente no Novo Testamento, heurisco, virou euriskon. Isso aparece na versão grega lá, em Êxodo 15:22. O epsilon com oi vai virar ômega com iota subscrito. Ó. Oikodomel, que aparece também com frequência no Novo Testamento, virou okodomon, porque está então conjugado. Então, ômega com iota subscrito. Epsilon mais eta, eta. Então, reco, virou recon, conjugou e aumentou, houve aumento aqui compensatório. Epsilon mais ômega, ômega. As variações também, se você perceber, vão mudar muito. A maioria vai ser eta ou ômega, tá? Porque vai se alongar esse epsilon, vai virar um eta na maioria das vezes, ou quando tiver ômicron, vai virar ômega. Então, essas tabelas, né, é só para você entender o que aconteceu com os verbos. Se você tiver um léxico analítico, ou os programas de computador, eles já mostram a raiz do verbo. Mas aí você tem que, mas de onde que veio? Por que que se transformou? Então, esses são os motivos pelos quais há essa transformação. Por causa desse epsilon característico, né? E essa tabela se refere a este epsilon, né, inicial de aumento. Existem outras regras de transformações vocálicas. Bom, nessa aula então é só para nós aprendermos a forma do imperfeito que aparece no texto grego de 2 João e as regras que fazem o alongamento compensatório dos verbos que são pretéritos e que têm um epsilon de aumento. Se ficou alguma dúvida, alguma pergunta, posta aí na parte de comentários, nesse espaço de comentário de aulas, que nós vamos esclarecer. Nós vamos continuar a nossa aula de grego, agora vendo a parte do presente, tá? Só que o presente, agora nós vamos ver o presente do subjuntivo ativo. Lembre-se que o grego tem tempo, modo, voz e aspecto. Tá? Então, tempo presente, modo subjuntivo, a voz ativa. Tá? Então é chamado presente do subjuntivo ativo. Lembrando, o presente envolve vontade, desejo, e também é usado muitas vezes para falar de mandamentos. Que vos ameis, né? Que vos ameis uns aos outros. Mas a ideia dele é uma ação que o sujeito expressa um desejo, uma vontade sobre alguma ação que ele está se referindo. Em 2 João 5, nós temos essa forma aqui, ó, agapomen, amemos. É um verbo no subjuntivo presente ativo da primeira pessoa do plural do verbo agapau. Só uma observação, no caso desses verbos, nós temos uma outra característica, que o que é o subjuntivo? O que acontece no subjuntivo? Há um aumento compensatório nesta vogal aqui, ó. Só que esses verbos contraídos, ou contratos, que nós já estudamos em ao, el e ol, eles normalmente já alongam esta vogal na conjugação. Então, qual que é o problema? O presente do indicativo ativo vai ter a mesma forma do presente do subjuntivo ativo nesses verbos contraídos, tá? Então, para você saber se é subjuntivo ou se é indicativo, também, de novo, a regra lá do contexto. Mas vamos ver aqui esta ideia do subjuntivo
do verbo agapau, que é o verbo amar. Então, agapô, agapás, agapá, agapomen, agapate, agapulse. Então, que eu ame, que tu ames, que ele e ela ame, que nós amemos, que vós ameis, que eles e elas amem. Tá? Então, essa forma você já conjuga o indicativo e o subjuntivo. Só que, aí no contexto, é que você vai traduzir com este nosso que, né, que é o característico do subjuntivo no português. Então vamos lá. O presente do subjuntivo ativo, vamos prestar atenção o que acontece aqui. Também acontece um alongamento compensatório. Lembre-se que nós falamos lá do epsilon de aumento, quando ele encontra uma outra vogal, duas vogais no grego elas não vão se dar, ou elas se transformam em um ditongo, ou elas sofrem alguma alteração, e essa alteração nós chamamos de alongamento compensatório, tá? O que importa é você prestar atenção, porque só uma mudança vocálica acontece de o significado também ser mudado. Então, ó, lio, eu solto. Ah, vai ter um alongamento compensatório, só que a vogal já é longa. Então, pelo fato da vogal já ser longa, não tem um alongamento na vogal que já é longa. Então, vamos lembrar, o ômicron, o épsilon e o alfa, eles são vogais breves. Só que o alfa pode ser vogal breve ou longa. Então, o eta, o ômega e o alfa vão ser também vogais longas, tá? No caso, o alfa só que pode ser longa ou breve. Quando a vogal encontra com uma outra vogal, ou quando ela encontra com um ditongo, sofre um alongamento compensatório. É o que acontece aqui no subjuntivo. É o que vimos também acontecer com o épsilon de aumento. Quando o épsilon de aumento tem que ser colocado em qualquer tempo pretérito, e ele se encontra com uma vogal lá na raiz do verbo, sofrem aquelas alterações da tabela que nós vimos dos alongamentos dos verbos, né? Aqui o alongamento vai na conjugação, nas terminações pessoais, ou nas desinências, né? E a alteração vai nessa letra aqui, ó, que a gente chama vogal de ligação. Essa vogal de ligação vai ser alterada, e aí as conjugações vão ficar desse jeito, ó. No presente do indicativo ativo, lio, lieis, liei, liomen, liete, liu-se. É o que aconteceu. Este ei teve que ser alongado no subjuntivo. Então, ele ficou lies. E o iota ficou subscrito. Porque não pode ter um iota debaixo de uma vogal longa. Não pode ter um iota ao lado de uma vogal longa. Quando o iota encontra uma vogal longa, ele vai para baixo e não é pronunciado, tá? Quando a vogal é breve, nós temos o iota que chamamos de adscripto, ou escrito ao lado. Quando temos uma vogal longa, nós chamamos de iota subscrito, escrito abaixo. Uma observação, esse fenômeno só vai acontecer nos manuscritos gregos que usam a chamada escrita minúscula, ou a escrita cursiva. Nos manuscritos até o século IX, o grego era escrito de uma forma chamada letras maiúsculas, ou letras unciais. Quando você vira manuscritos unciais, significa que esses manuscritos eram escritos todas em maiúscula. Então não havia esse fenômeno do iota subscrito, tá? Mas então por que nós aprendemos assim? Porque todas as edições do Novo Testamento grego, elas são impressas na sua forma minúscula. Tem as letras maiúsculas, mas é o maiúsculo e minúsculo. E vai aparecer então o iota subscrito. Mais uma observação. Não confunda este iota subscrito debaixo deste eta com as formas dos substantivos, dos adjetivos e dos pronomes no dativo, tá? Aquilo diz respeito ao que a gente chama da conjugação, da declinação dos nomes. Nomes, na gramática, são aquelas formas gramaticais
que diz respeito aos substantivos, aos adjetivos, né, aos pronomes. Aqui nós estamos falando de verbo, tá? É como que você vai identificar? Principalmente conhecendo a palavra e conhecendo as conjugações verbais. Porque o iota subscrito aparece abaixo do alfa, abaixo do eta e abaixo do ômega. Mas te ajuda também a indicar, então, se você essa vogal é breve ou é longa, se tem um iota subscrito, ela é longa. Aí o que é uma vogal breve e o que é uma vogal longa? Também lembrando, lá nós não sabemos exatamente como os gregos pronunciavam, não temos um gravador para saber. Mas a ideia de vogal longa provavelmente é que essa vogal era pronunciada mais rapidamente. E essa vogal eta, a duração era maior. Né? A questão da abertura, se é ou se é e, a gente sabe menos ainda, tá? Então, geralmente nos estudos do grego clássico, o pessoal vai pronunciar eta, vai pronunciar epsilon, né? Vão inverter. Nós estamos usando a pronúncia erasmiana. Isso é só uma pausa aqui. O que nos importa é a conjugação. Então, lio, eu solto. Lieis, você solta. Liei, ele, ela solta. Liomen, nós soltamos. Liete, vocês soltam. Liusi ou liusim, eles, elas soltam. Então, a tradução vai mudar quando for subjuntivo. Se é subjuntivo lio ou se é indicativo, só saberemos pelo contexto, tá? Porque não mudou, como falamos, já era vogal longa, não dá para alongar uma vogal que já é longa. Mas a tradução é que eu solte, que você solte, que ele, ela solte, que nós soltemos, que vocês soltem, que eles, elas soltem, tá? O que aconteceu? Era a terminação eis, virou es. Não é pronunciado o iota subscrito, mas ele tem que estar aí embaixo, tá? Era ei, houve alongamento, virou e. O iota não é pronunciado, mas tem que estar aí, tá? Então só toma cuidado para não confundir com as terminações de caso dativo, quando são substantivos, adjetivos, pronomes. E aqui é verbo, tá? Então essa é a forma do subjuntivo, verbo modelo, para a gente entender direitinho como acontece. Notamos então, subjuntivo é o modo da incerteza, de desejos incertos expressos pelo escritor, diferente do indicativo que expressa ações certas e do imperativo que expressa ordens ou mandamentos. Embora esses modos tenham ideias parecidas por estarem relacionados com desejos, vontades, são diferentes quanto às nuances de significado. E também precisa ver o contexto, porque muitas vezes o subjuntivo é usado para ordens, como se fosse um imperativo, tá? E muitas vezes a forma do imperativo e do presente também, né, o presente e o indicativo são muito parecidas. Então você tem que lembrar também do contexto para fazer essas traduções. Bom, vamos voltar aqui a ver o presente do indicativo ativo. Então, agora nós vamos ver um verbo que é irregular, mas muito importante, tá? No presente do indicativo ativo. Ele aparece lá no nosso texto, em 2 João, no verso 6. E aparece na forma da terceira pessoa do singular, do presente do indicativo ativo. Estin. Então, significa tá? Então, está em itálico aqui, ó, é. É ou estar. Só uma observação. No grego não tem muita diferença, como tem no português. Ser, estar, existir, acontecer. Este verbo ser, ele é muito complexo no sentido abstrato, tá? Ele pode significar ser, estar, existir, acontecer. Diferente do português que temos um verbo para o ser e temos um verbo para o estar. No grego é o mesmo verbo, ser, estar,
acontecer, existir, é o mesmo verbo. Tá? Então, não adianta ficar fazendo muita teologia em cima deste verbo ser e estar, porque não havia essa diferença para o grego do Novo Testamento. Então, como que conjuga este verbo? Esses verbos que na primeira pessoa tem mi, são chamados verbos de conjugação mi. Até agora nós estamos vendo os verbos de conjugação ômega. Tá? Os verbos de conjugação mi, eles vão ter outras características. Ó. Então, como é que vai ficar? Eimi, ei, esti ou estin, esmen, este, eisi ou eisin. Lembra que esse é o chamado nu mobile, que ele vai ocorrer em algumas ocasiões, principalmente quando tem lá uma vogal na sequência da sentença ou quando está no final de uma sentença, tá? Às vezes até os escribas se perdiam um pouco, era para colocar, não colocava, não era para colocar, colocava, então há uns problemas de manuscrito, mas isso não interfere em nada no significado. Então, eu sou, estou, tu és, estás, ele, ela é, está, nós somos, estamos, vós sois, estão, eles, elas são, estão. Mas lembra aí, ser, estar, existir, acontecer, é usado esse mesmo verbo, tá? E aí não tem jeito, não tem um padrão muito estabelecido para este verbo, você tem que decorar essas formas mesmo do verbo ser, verbo eimi. Tá? Jesus vai usar muito, falar, eimi, eu sou, né? Ego eimi, eu sou. Bom, vendo na prática como nós temos feito, né, um texto do Novo Testamento, um texto real que você pode verificar a ocorrência desses verbos. Então vamos lá. Lembrando, hein? Sem insistir muito, mas já insistindo, você não pode deixar de ler, tentar transliterar, né, como é que se escreve na pronúncia e também treinar a escrita, tá? Nós vamos ler aqui, você tem o benefício de assistir o vídeo, poder voltar no vídeo também para fixar. Então, ups, telves, hoti, ego, entopatri. Kai hopater en emoi estin, tahemata ha ego lego himin, apa emautu u lalo, ode pater en emoi, menon poiei ta erga autu. Nós estamos destacando aqui algumas terminações para você fixar, tá? Ó, não credes, vocês não creem? Esse eis, então, é a segunda pessoa do singular, do presente, do indicativo ativo. Como sabemos que é presente do indicativo e não do subjuntivo? É que o ditongo está aqui sem alongamento compensatório, certo? Então, pistel eis. Não credes? Ou vocês não creem, hot ego entopatri, que eu, literalmente, no Pai, né? Aqui ele omitiu o verbo ser, ó. Pode acontecer isso também nos textos em grego, tá? Omitido o verbo ser. Que eu estou no Pai. Kai hopater en emoi estin, eu, o Pai, em mim está. Veja então aqui, ó, o verbo ser, o acento aqui não apareceu, que está no final, e lembre-se que o ponto e vírgula é o nosso ponto de interrogação. Não existe o ponto de interrogação no grego do Novo Testamento. É usado ponto e vírgula para indicar um ponto de interrogação. Então, não credes que eu no Pai e o Pai em mim está? Literalmente é isso, né? Aí, a segunda parte da sentença aqui, tahemata ha ego lego rimin, apa emautu u lalo. Então, ó, as palavras, ó, vamos lembrar
da forma do plural, do neutro, o artigo. Né? O plural neutro do artigo lá. As palavras as quais eu falo, ó, lego. Veja a terminação em ômega, a primeira pessoa do singular, do presente e do indicativo ativo. Falo a vós. Aqui, ó. O pronome, né? Apaemaltu, ó, de mim mesmo. O lalo. Eu não falo de mim mesmo. O de pater en emoi. O de pode significar mas, tá? Mas o pai, só que este de não vai no início da sentença. Ele é chamado então de conjunção pospositiva. Pospositiva é que ele não vai aparecer no início, mas você vai traduzir no início. Rode, mas o pai en emoi, o pai em mim, ou o pai que está em mim, menon, permanecente, aquele que permanece. Poiei, ó, ele faz, tá erga, as obras autu, dele. Então é o texto, depois para você treinar, né? Então, crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim. A pergunta, as palavras as quais eu digo a vós, de mim mesmo não falo, não digo. Mas o Pai que está em mim, permanecendo, faz as obras dele. Tá? Então, para você ver como é que é o grego e uma possível tradução do português, provavelmente está bem diferente da sua tradução, e as identificações dos verbos que nós vimos já do presente, do indicativo ativo. Tá? Continuando o nosso texto, o verbo 6 aparece lá, peripatomen, andemos. Então, ele está no subjuntivo, presente, ativo, primeira pessoa do plural, do verbo peripatel. Está lá, o verbo é peripatel, houve um alongamento lá, virou peripatomen. Então, a conjugação desse verbo é semelhante a que nós já vimos lá do lambano, tá? Que é o verbo em el e ao. Esse aqui, no caso do auristo indicativo, aqui é o presente. Tá? Vamos ver aqui o presente do subjuntivo do verbo peripatel. Ó, peripato, peripates, peripate, peripatomen, peripatete, peripatusi. Então houve um alongamento, que eu ande, que tu andes, que ela ande, que nós andemos, que vós andeis, que eles, elas andem. Então aqui acrescentou aquelas terminações alongadas, tá? Com a vogal de ligação alongada, mesmo acontecimento que nós vimos lá no verbo modelo, tá? Esse verbo também pode até ser usado como modelo, que ele não tem grandes alterações, apesar de terminar em el também, né? Bom, se ficou alguma dúvida, alguma pergunta, se você quer fazer algum comentário, coloque aí no espaço de comentário de aula, que aí nós vamos te responder. Bom, falando agora do auristo, do indicativo ativo do verbo acuo, e também de algumas regras de mudanças consonantais, quando aparece o sigma ali em alguns verbos. Então vamos ver aqui o auristo indicativo ativo do verbo acuo. Lembra, o auristo é aquela fotografia que pode ser uma fotografia do passado, uma fotografia do presente, uma fotografia do futuro, tá? O verbo acuo é bem frequente, é um verbo que significa ouvir. E aí, como eu sei que você já guardou no seu coraçãozinho aí, verbos quando tem o sigma, são verbos chamados, primeiro auristo, sigmático, ou verbo fraco. E lembrando que isso só é uma característica da formação dos verbos, tá? Não tem sentido exegético. Mas você tem que saber para você verificar o que ocorreu quando os verbos são transformados. E aí eu sei que você guardou também no seu coração que quando um verbo que tem as suas características pretéritas ou passadas,
eles precisam ter um épsilon de aumento, ou seja, um épsilon que vai antes da raiz. Quando esse épsilon se encontra com a vogal, o que acontece? Você já sabe o que acontece, né? Um alongamento compensatório. Ou seja, o épsilon não se dá com outra vogal e nem com outro ditongo. Então vai haver uma mudança aqui inicial, ao invés de épsilon, nós vamos ter uma letra alongada, que aqui no caso, e na maioria das vezes vai ser um eta, tá? Então o verbo akuo, quem tem no começo aqui? Um alfa. Aí esse alfa encontrou com um épsilon de aumento e foi alongado para eta, tá? Manteve-se a raiz do aku, e aí acrescenta as desinências de pessoa. Só que entre essas terminações nós temos o nosso sigma, que é o característico do auristo, do primeiro auristo. Auristo fraco, né? Ou chamado auristo sigmático. E aí nós vamos traduzir geralmente o nosso pretérito mesmo. Eu ouvi, tu ouviste, ele, ela ouviu, nós ouvimos, vós ouvistes, eles, elas ouviram, tá? Então, alongamento aqui do épsilon, né, o épsilon com alfa, alonga, vira eta. As terminações que a gente já viu várias vezes do auristo sigmático, e aí a gente forma o verbo no auristo do indicativo ativo do aku. Eculsa, eculsas, eculsen, eculsamen, tem um acento aqui, ó. Eculsate, eculsam. E aí, pegando um outro exemplo, que aparece aí com frequência também, o verbo genau, que é de nascer. O que acontece com esse verbo? Ó, ele é um verbo com alfa e ômega, que você já aprendeu muitas vezes. Alfa, ômega, épsilon, ômega e ômicron, ômega são verbos contratos ou contraídos. E aqui para a gente ver como vai ficar, ó. Egenessa, ó, não teve alongamento compensatório porque o verbo começa com consoante. Mas teve um alongamento compensatório aqui por causa dessa contração aqui do alfa e do ômega em encontro com esse sigma, tá? Virou então egenessa, egenessas, egenesse, ou sen, egenessamen, egenessate, egenessan. Veja que algumas formas nem aparecem no Novo Testamento, né? Egenessas só aparece em Ezequiel, na versão grega. Aqui, ó, que nem na versão grega, só aparece lá no texto de Joséfo, Guerra dos Judeus, né? Aqui só aparece no livro apócrifo, de Enoque em grego. Aqui também só aparece nos livros apócrifos, de Enoque e nos Salmos de Salomão. Era só para você saber que, nessa época da versão grega de alguns livros apócrifos, se usava também a koiné grega, tá? Isso aqui só como um exemplo para entendermos a conjugação. Então, o verbo genau, o que aconteceu? O épsilon de aumento não teve nenhum problema, porque o verbo começa com uma consoante. Houve só um alongamento ali, porque alfa e ômega, né? Que é o verbo contrato. Aqui no meio, o resto manteve a conjugação lá do auristo do indicativo ativo, certo? Temos, então, nossos vocabulários para entendermos alguma coisa de textos um pouco mais longo. Então, lá, genéseos significa da genealogia ou da origem. É um substantivo feminino singular, vem de gênesis. Ó. Então, gênesis é um substantivo de terceira declinação. O genitivo dele é em eus, então, genéseos, como aparece aqui, ó, genéseos. E é um substantivo feminino porque temos o rei aqui. O e que fica rei, né? O eta. Ruio, de um filho, adelfus. O irmãos, autu dele. Então aqui a gente já viu algumas vezes essas formas com as suas declinações, tá? Que são genitivo,
de primeira declinação, de segunda declinação em ômica. O us, que é o acusativo plural, também da segunda declinação. E o autu, que nesse caso, como é masculino, vai seguir também a segunda declinação. E aí algumas regras de mudança que a gente tem, porque nada é fácil nessa vida. Lembra lá do auristo sigmático? Só que aí tem um outro problema do grego, como tem em várias línguas, tá? As consoantes, quando elas se encontram, né, os encontros consonantais, em muitas línguas há alterações vocálicas, porque sempre nas línguas se costuma adotar a forma mais fácil de pronúncia, tá? As formas que são mais difíceis de pronunciar, com o tempo elas vão se tornando mais fáceis. E para elas se tornarem mais fáceis, há algumas mudanças consonantais. Nós já vimos as mudanças vocálicas, tá? Os aumentos compensatórios. Mas também há mudanças consonantais. E no caso aqui, quando algumas dessas consoantes se encontram com sigma, ou na formação do auristo que tem sigma, ou na formação do futuro que também tem sigma, eles vão sofrer algumas alterações vocálicas, tá? Então, quando lá na raiz do verbo, ele termina com uma dental, que são as dentais, ó, t, d, c. Você pronuncia aqui no dente, ó, t, d, c. Por isso elas são chamadas dentais. Ou quando na raiz do verbo tem alguma gutural, a gutural você pronuncia aqui, ó, k, g, r. K, g, r. Vai ter alteração vocálica, vai ter alteração consonantal também. Quando o sigma encontra lá na raiz do verbo, com as labiais, ó, labial porque você vai juntar os lábios para pronunciar. P, B, F. Ah, isso aqui é labial? Lá no grego era P, P. Não é muito bem como nós pronunciamos hoje F, né? Era F, F. Então, quando esse sigma encontrar com uma dessas letras, vai haver alteração. E você vai concordar com os gregos, tá? Porque realmente, se tentássemos pronunciar como acontece lá na raiz, ia ficar estranho. Por exemplo, um T que encontrasse um S ia ficar ts, ts. Não ia ficar ts. Então é muito próximo de s. S é próximo de s. Então ele mantém o sigma. O D com s também s, z, s. Aí ficou, mantém o sigma. E o seta também. Seta com sigma não dá para pronunciar. Vai ficar cc, ccc. Né? Talvez o chinês goste dessas loucuras, mas o grego não. Né? Então, na hora que uma encontra com outra, é melhor simplificar, não é? E aqui, ó, que interessante também, você vai concordar com os gregos, com a inteligência dos gregos. Que, g e r, quando encontra com s, fica esquisito, né? Que si, mas já tem o que si, não tem? Já tem a letra que si. Então, para que eu ter duas letras que si numa conjugação, se eu já tenho uma letra só, que é o xi? Até o xi foi inventado para isso, tá? Porque lá no grego mais arcaico juntava isso aí, mas se pronunciava xi. É a mesma coisa o nosso táxi. Já pensou se unido com o K e o S, né? A gente pronunciou o X como xi, que inclusive é do grego táxi, né? Táxi, táxi. Ó, então xi, ó, g-si, que-si, também tem o xi. Ou re-si, que loucura, re-si, já tem o xi, né? Então, quando o sigma encontra com isso, mantém sigma. Quando o sigma encontra com isso aqui, vai virar xi.
A gente já viu lá no texto de Apocalipse essas ocorrências, tá? Mas aqui vamos ver os exemplos. Mesma coisa aqui, você vai concordar com os gregos, hein? P, B, F, P, C. Ó, psi. Psi. Já tem a letra psi. B, si. Psi. Já tem a letra psi. F, si. Vai usar o psi. Tá? Então vamos ver aqui. Ó. Que eu falei, dental, t, d, c, encontra com sigma do auristo ou do futuro, mantém o sigma. Q, G, R, com o sigma, fica xi. P, B, F, com o sigma, fica psi. Olha lá. Por exemplo, o verbo peithó, ele vai virar epeisan. O epsilon de aumento, manteve o pei, só que o θ se transformou num sigma. Não mudou nada, manteve o sigma da conjugação sigmática, tá? Então, se você vir o verbo epeisan e tentar achar a raiz com sigma, você não vai achar. A raiz vai ser com θ, tá? No caso das guturais, ago, que é um verbo muito usado, ele vai se encontrar ali e vai sofrer, ó, as alterações. Era ago, ficou axei, na terceira pessoa. Ele trará, ele conduzirá. Olha lá. Aqui é auristo, ó, mas o futuro também tem sigma, tá? O futuro vai pegar a forma do presente, vai acrescentar um sigma entre a vogal de ligação e a terminação. E aí ficou axei, ó. Ele trará. E a labial, o verbo pempo, virá epempse. Que aqui, no caso, é um auristo também, tá? Eu envio, eu mando, vai ficar eu enviarei. Ele enviará, né? Que é a terceira pessoa aqui. Então, isso aqui é só para mostrar, ó, por que um verbo se transformou tão diferente. É porque este é o caso de encontro consonantal. Então, verbos sigmáticos e verbos no futuro, eles vão ter essas transformações quando se encontrarem com consoantes, tá? Então, é importante saber essas regras para você saber o que aconteceu quando encontrar um desses tipos de verbo. E aí a gente chega no fim da disciplina de grego bíblico 2. Aqui nós terminamos o grego 2. E aí depois você pode avançar nos seus estudos. E a gente espera então que você aproveite bem essa disciplina, né? Exercite o estudo dos verbos, releia a gramática, refaça os exercícios, né? E aí nós estamos aí à disposição para esclarecimento de dúvidas, e depois, se você quiser, a gente continua no grego 3. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Que eu poderia te